Essa semana, uma decisão judicial do TSE, o Alexandre de Moraes tocou num ponto que eu sempre enxerguei, sempre falei, mas as pessoas dizem, não, não é isso não. Mas ele está coberto de razão. A mídia oficial, ela é vendida ao agronegócio, ao poder da indústria, ao poder do mercado, dos investidores internacionais, a Faria Lima. Eles é quem dita a regra. É por isso que quando o Lula fala em regulamentar a mídia, coisa que já existe nos Estados Unidos, a gente vê na Europa o Facebook, o Instagram, o WhatsApp serem multados pela União Europeia e todo mundo fica quietinho, não fala nada. Aí fica dizendo, não, é na Venezuela, é os partidos de esquerda, é na China. Não, todo país civilizado tem que ter uma mídia regulamentada. Os sistemas de aplicativos, seja TikTok, seja as plataformas do Google, como o YouTube, essa que a gente está falando aqui, o Facebook, todas elas precisam ser regulamentadas, que elas estão fazendo um jogo muito sujo. Dá uma desculpa que é algoritmo, mas não é algoritmo, é mentira. Eu acompanho essas plataformas delas desde o começo, como o Facebook. Eu estou no Facebook desde o tempo. Hoje em dia tem gente que tem várias contas do Facebook. A minha conta do Facebook ainda é do tempo que você tinha que enviar um convite por e-mail, convidando alguém para você ser aceito e entrar na comunidade do Facebook. Eu sou dessa época ainda. Então, eu sei como funciona. Não é algoritmo, isso é pataquada. Você assiste programas que tem na CNN falando de tecnologia, o Pop Verso, não sei o que. Eles repetem o que as empresas querem dizer, porque eles não têm como provar, mas eu, como usuário, como cidadão, eu falo. É um jogo sujo. O YouTube, por exemplo, esses shorts pequenos aí, você entra, 9 em cada 10 que surge na minha timeline é de bolsonarista. E muitos, inclusive, com Deep Web, modificando a voz do William Bonner, do Lula, do Bolsonaro. Mentiras e mentiras que a justiça já decidiu, que já desmentiu, eles continuam repetindo. E o YouTube, o Facebook, o Instagram, o TikTok, que é uma das empresas mais falsas do universo, é o TikTok, bloqueia as pessoas que não querem participar do jogo deles. Você acha que alguma empresa, ainda mais uma empresa chinesa, sem nenhum tipo de preconceito, mas a gente sabe como o chinês é por lado de dinheiro, vai ficar oferecendo dinheiro o tempo todo para você ficar compartilhando dados à toa? Eles querem captar dados das pessoas. Por que eu estou falando disso? Porque elas não querem ser regulamentadas. Aí ficou mais claro ainda na briga do Elon Musk com o Twitter. Na briga. O que foi que ele disse? Tem muitos robôs, muitos fakes. Ele sabe disso, é uma jogada dele, ele quer lucrar, quer comprar mais barato. A gente sabe dessa jogada do Elon Musk. Mas ele pontou num ponto crucial. Tinha uma época que se você começasse a compartilhar muito, eles bloqueavam você. Já um robô que trabalha para um político, que trabalha para alguém que está dando um golpe de criptomoeda ou qualquer coisa, pode descer a lenha. A Joyce Haussmann mostrou um software na CPI das fake news, como funciona para subir hashtag, para atacar pessoas, para espalhar, para impulsionar a ideia que pessoas como o Bolsonaro, por exemplo, querem jogar sobre kit gay, sobre as urnas, sobre qualquer coisa, um jogo sujo. Você acha que uma empresa como o Twitter, ele não sabe o que é fake, o que não é, quem está trabalhando com robôs e quem não está? Mas o TikTok, ele, e ainda essa semana eu vi o Eduardo Moreira, o economista Eduardo Moreira, reclamando que um vídeo dele foi bloqueado e ele ficou bloqueado, suspenso por 7 dias no TikTok, porque ele disse que estava vendo compra de votos e o TikTok sinalizou como fake news e bloqueou ele. Ou seja, quando eles querem, eles agem diretamente. Não é algoritmo, não é pataquada. É a direção deles aqui no Brasil que faz politicagem. Eu digo isso e eu provo. A minha conta foi suspensa. Você faz um vídeo, você nem está esperando. Aí eles dizem, isso está contra a norma da comunidade. Entra em contato com o recurso. Meu amigo, esse vídeo já está rodando aí em todas as plataformas. Não é. Eles demoram em responder e respondem e diz, me desculpe, foi um engano, desculpe por esse incômodo.
seu vídeo vai ser restituído. Só que o aviso de infração fica lá, fica marcado. Ele não tira o aviso de infração. E ele vai acumulando cada vídeo que você nem espera, que não é nada que fere a comunidade. Ele vai marcando para você ficar sempre no fio da navalha e ele suspender sua conta quando você quiser. Você acha que a Anitta, esses grandes influencers, que chegou a primeiro do Spotify, que é por causa dos belos olhos, por causa da música, a melhor música do mundo, ali tudo é estratégia. O maior influencer que tem milhões, o Luva de Pedreiro, seja lá quem for, é porque eles trabalham para essas empresas que dominam essas plataformas. É a partir daí que eles ganham milhões e reparte milhões com esse povo. O cidadão comum não consegue atingir. Ele deixa um vídeo ou outro viralizar, mas a maioria eles mexem nos robozinhos. O antagonista estava reclamando essa semana que o site não tem mais alcance porque está sendo boicotado pelo UOL e pelo Google. E é verdade. O blogger tinha postagem que eu fazia de astrologia que dava 100 mil visualizações, agora não dá 1000, porque eles mexem nos robozinhos de busca e eles bloqueiam se você não pagar um URL, você não pagar um endereço para eles. Eles bloqueiam, eles fazem isso no Facebook, fazem isso no Instagram, fazem isso. Como é que você acha que um mega influencer lança na plataforma um vídeo e de repente tem 100 mil, 200 mil visualizações e compartilhamento? Às vezes não é falando nada, é besteira. É um stories, por exemplo, que não fala de nada. É porque ele está na máfia dessas empresas que dominam esses influencers. Ou você trabalha para eles ou você não tem nada. E a mesma forma essas empresas. Teve inclusive recentemente disputas judiciais entre o Instagram e empresas que estavam vendendo likes, que vendem likes tanto no Facebook como no Instagram. Foi parar na justiça. Você acha que o Instagram, ele não sabe de onde está vindo esses likes? Ele entrou na justiça para bloquear, para fazer o corpo manso, para dizer que não tem nada a ver com isso. Alguma coisa, tem alguma rixa entre eles e aí ele quis bloquear. Mas é uma máfia. O Mark Zuckerberg até hoje, ele é uma pessoa não muito bem vista na Europa pelas outras empresas. O Facebook também, em boa parte do mundo. Só no Ocidente que eles reinam como deuses do Olimpo. Mas em outros lugares eles têm que andar pianinho, porque todo mundo vê as armação que tem na internet. E por isso, você faz um vídeo e não tem visualização. E outros fazem um vídeo de besteira, porque trabalha para essas empresas e tem milhões de visualizações. E a extrema-direita é ajudada por eles. Não é algoritmo, não é nada. É máfia. É máfia. E o PT, por exemplo, derrubou 42 notícias falsas. Conseguiu derrubar. Mas não conseguiu tempo de resposta no TRE, no STF, no TSE. E quando vem derrubar, já circulou, já causou estrago que a campanha não pode mais conter. Às vezes desmente, mas fica circulando, as pessoas ficam compartilhando o vídeo. Por que eu estou falando isso? Porque tem um jogo sujo, tanto de plataformas de mídia como da imprensa. É por isso que quando o Lula fala em regulamentar a mídia, eles falam que é para censurar. Não é censurar, tem que regulamentar mesmo. Porque tem um jogo sujo, tem uma máfia. Tudo tem que ser regulamentado. Não controlado pelo Estado. As próprias representantes das empresas vão entrar nesse conselho e vão criar diretrizes. Tem que ter diretrizes, tem que ter normas. Não ficar fazendo jogo sujo. A CNN, por exemplo, ela colocou vários comentaristas para dizer que não é parcial, que é imparcial. Mas senta a ler o tempo todo no Lula. Ah, a minha fonte, meu informante. O Expresso Brasil, Expresso CNN. Quem colocou para comentar as decisões jurídicas? Ives Gandra. É professor, é um grande jurista, conhece, mas é bolsonarista, que já disse que o artigo 142 dá poder às Forças Armadas de intervir sobre o Supremo. Teve a decisão do Alexandre de Moraes sobre o CAD, sobre o Ministério da Justiça, acertada, correta, que colocou as coisas no lugar. Vamos chamar quem para comentar? Ives Ganda Martins. O que é que ele falou? O que foi que ele falou? Não, se não tivesse nada, as empresas podiam ser investigadas. Ele fala com a voz para dentro, que se você não prestar atenção, não sabe nem o que ele está falando. Ou seja, as empresas tinham que provar sua inocência, porque para a extrema-direita é assim.
é com o Lula também. O Lula não foi inocentado, é o que eles repetem o tempo todo, porque para a extrema-direita, bota a mão para cima, vagabundo. Você tem que provar sua inocência. Às vezes a polícia, eles querem que a polícia atire para perguntar depois. Entre na favela atirando para todo lado para depois investigar quem é suspeito, quem não foi. Quem morreu, que se lasque. Essa é a filosofia da extrema-direita. E no direito também. A pessoa que tem que provar a inocência. Não é mais o Estado que tem que provar o ônus da prova e a pessoa não tem amplo direito de defesa nem nada. Quando o Lula entrava com recurso, tá entrando com recurso demais. Eu via isso no antagonista direto. Os vários recursos que o Flávio fez, até derrubar o caso das rachadinhas e tá aí rindo na cara de todo mundo, eles não reclamaram não. Só acha muito recurso quando é contra eles. Quando é a favor, aí pode ter o recurso que for. Então, esse é um Brasil que não vai mudar. O Felipe, que comenta Moura Brasil, que comenta na CNN também, ele não faz comentário. Ele faz campanha o tempo todo contra o Lula. Ele tá lá, ele não fala de outra coisa. Ele só fala do Lula. Felipe comenta aí essa declaração do Bolsonaro. Ele faz um breve comentário ali, dá um giro de 360 graus e volta pro Lula. Horas e horas. Pode acompanhar a semana todinha que vários programas ficam gravados e vá atrás dos comentários dele. Era isso que ele fazia na Veja o tempo todo. Era Lula, 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 apaixonado pelo Lula. Ele, o Rodrigo Constantino, o Augusto Nunes, o Alexandre Garcia, um monte deles. Eles faziam vídeo dilacerando. Quando saiu o resultado, nunca pediram desculpa, nunca voltaram atrás, nunca montaram um vídeo explicando as decisões. Eles repetem a mesma coisa, que o Lula foi condenado em 3 instâncias, mas não falam que o juiz era parcial, que a vara não tinha procedência, que as conduções coercitivas foram ilegais, que procuradores ficavam manipulando testemunhas com o juiz, que a Lava Jato foi uma farsa para muita gente lucrar aí com indenizações, que nem advogados dos Estados Unidos que ganharam milhões de reais em cima da Petrobras. Eles não falam nada disso, porque são seletivos e manipuladores. Então eles repetem fake news. Quando o Bolsonaro comete um erro como aquele na Aparecida, eles dizem, não, ele não tem nada a ver com isso. Quando é de esquerda, olha o cara que matou a mulher com uma tatuagem do Lula no braço. É isso que eles dizem. Tudo é culpa do Lula e nada é culpa do Bolsonaro. E se o Bolsonaro, eles mesmo que eles achem que o Bolsonaro tem a culpa, eles não, é porque é o jeitão dele. É porque ele se expressa assim mesmo, é porque ele é destrambelhado. Mas ele é honesto. Já com o Lula tudo, ele não, é porque o Lula é ladrão. Esses são os comentários da mídia. Mesmo que eles não falem diretamente, não chamem de ladrão, mas eles deixam sempre isso no ar, dizendo que foi inocentado por amizade no Supremo, mas não diz que a Lava Jato foi uma trama, que o juiz era parcial, que teve 26 ações que ele conseguiu derrubar, aí fica mentindo, dizendo que foi por causa da prescrição da pena. Mentira, o juiz foi considerado parcial, a vara foi considerada improcedente, e os processos sem provas nenhuma com delações que foram jogadas na lixeira. Eles não esclarecem a questão do aborto, fica dizendo que o Lula é a favor do aborto, inclusive coloca a CNBB e o Papa no meio, cometendo blasfêmia, e eles não explicam. Não explicam. As jornalistas na CNN com uma boca de riso que você não sabe se quer rir ou quer chorar, os comentários é sempre deixando no ar, nunca esclarece. E com o Bolsonaro eles tentam esclarecer, com o Lula não. Então é um jogo da mídia, das plataformas, do sistema político, do sistema empresarial. Aí quando você vai ver o governo Lula, ele entrou no sistema. O mensalão sempre existiu desde o começo da humanidade. Tem uma matéria, acho que na revista Veja ou na revista Época, que diz que o Centrão existe desde o tempo do Império. O toma lá da cá sempre existiu. Mas tentaram dar um nome de mensalão no governo do Lula para ver se ele não se reelegia. Ele conseguiu contornar e se elegeu. O mensalão não deu certo. Armaram a Lava Jato para falar num suposto petrolão, como se nunca tivesse propina na Petrobras ao longo desde a criação dela. Como se a elite nunca tivesse tirado vantagem, como se nunca tivesse coronéis no toma lá da cá. Tudo tentando jogar a culpa na esquerda, porque os deuses cristãos, patriotas, cidadãos de bem, que têm as regalias da elite, dos militares, com suas pensões gordas, seus salários altíssimos,
eles fossem Deus soberanos acima do povo comum, para o povo trabalhar para sustentar eles. Aí você vê comentários sempre desses jornalistas que diz: ah, o jornalismo tem que ser independente. Sem uma imprensa independente, não tem democracia. Concordamos, mas não tem mídia independente no Brasil. O Paulo Henrique Amorim é quem destrinchava muito bem esse assunto, ele conhecia muito bem por dentro e não tem jornalista isento. É sempre aquele que fala: a Petrobras tem que ser privatizada, o Banco do Brasil tem que ser privatizado, a Sabesp tem que ser privatizada, porque são pessoas pagas pelo sistema para estar lá dentro repetindo o que eles querem, falando contra a esquerda, propagando mentiras, fazendo montagens e distorcendo a verdade. Às vezes, as meias-verdades são pior do que mentiras. Você manipular a verdade, como aquela decisão do TSE, que falou que mídias oficiais fazem notícias para ser usadas de tabela por campanhas, o Alexandre de Moraes matou em cheio. Quando anularam e mandaram excluir o vídeo do Brasil Paralelo, que fica montando mentiras, o nome já diz, Brasil Paralelo, eles querem criar uma verdade paralela. Eles pegam pedaços de verdades e montam uma narrativa mentirosa. Você, com vários pedaços de verdade, você monta uma mentira. Com vários pedaços de mentira, você não monta uma verdade. Mas é isso que a mídia manipuladora, a política manipuladora e a elite manipuladora sempre faz contra a esquerda. Rouba o país, que nem está fazendo na Codevasp, que nem fez no Bolsolão, que nem fez no MEC, que nem fez no orçamento secreto. Mas quando a casa cai, não, a culpa é da esquerda. Como aconteceu no Maranhão. Prisões do orçamento secreto, que o Bolsonaro diz, não, mas era a gente que apoia o Lula. Ou seja, ele é que é o governo, mas a culpa é do Lula. Se faz alguma coisa boa, não, é ele que fez. O Lula faz, a maioria da transposição ele faz 5%, não foi ele que fez a transposição. É sempre essa velha jogada, mas não vai colar. Essa era, aos troncos e os barrancos, o povo vai dar uma resposta no dia 30 de outubro.